eu sou Cris Pereira e esse é o canal Mergulhando nas Escrituras. Antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal para receber todas as notificações. Jesus não nos prometeu que falaríamos em novas línguas. Portanto, creio que devemos fazer essa distinção, né? Eles dão muita ênfase nas línguas, porque é muito fácil falar essas línguas que eles falam. Qualquer maluco pode falar, basta perder a vergonha na cara. Nós vamos dar sequência agora com a nossa série de vídeos sobre o dom de línguas, com mais uma pergunta. O que significa falar em mistérios? Pode falar. Princesa, essa é uma pergunta bem interessante e curiosa, complexa, polêmica, não é? Muito utilizada pelos pentecostais. Essa expressão aparece, por exemplo, no texto da primeira carta de Coríntios, capítulo 14, verso de número 2, onde o apóstolo Paulo diz que aquele que fala em línguas estranhas fala em mistérios, né? E devo de antemão mostrar mais uma vez para os nossos diletos inscritos do canal este texto grego koiné, e vou mostrar-lhes exatamente a passagem de 1 de Coríntios 14, 2, onde o adjetivo estranha não aparece no texto grego original. Acredito que dá para eles analisarem. O adjetivo estranha não aparece no texto grego original. Talvez a intenção do tradutor, ao colocar estranha, no sentido de estranha para o falante, não é? E estranha para quem ouve. Mas isso não significa que seja uma língua estática, não é? Uma língua que não exista no planeta Terra. E mais um detalhe interessante e curioso é que a palavra grega para língua é glossa. E ela vai aparecer aqui mais uma vez no texto de 1 de Coríntios 14 e 2. A palavra grega para a língua é glossa. O glossa, no texto grego koiné, ele faz referência a duas coisas. Primeiro, dependendo do texto bíblico, refere-se ao órgão da fala localizado na boca, ou refere-se também, dependendo do texto, a idiomas. Não tem como fugir desta realidade bíblica. Um detalhe ainda mais interessante é que aqui em 1 de Coríntios 14, 2, a mesma palavra grega glossa que aparece aqui, aparece lá no texto, no livro de Atos, né? Como nós vimos no vídeo anterior, aqueles momentos que o Espírito Santo desceu e aqueles povos começaram a falar em outras línguas, nos 4 derramamentos do Espírito, no livro histórico de Atos, é exatamente a palavra glossa. Não há nenhuma distinção. Né? Por que lá em Atos seria línguas de povos e aqui em 1 de Coríntios 14, 2 seria uma língua ininteligível, estática e assim por diante? A mesma palavra grega que aparece em 1 de Coríntios 14, 2 aparece também no livro de Atos. Nós devemos ter em mente que em 1 de Coríntios 14, 2 há algumas interpretações. Existem pelo menos 3 interpretações. Existe uma interpretação que ensina, e um comentarista chamado Lawrence Richards diz o seguinte, que na cidade de Corinto havia o templo da deusa Afrodite, ou Diana, e as sacerdotisas de Diana, em dado momento, quando iam consultar oráculos, como por exemplo o oráculo de Delfos, era normal balbuciar línguas ininteligíveis, línguas que não tinham sentido algum, ligação de palavras, de letras, de vogais que não faziam o menor sentido, não é? Algumas delas até caíam, algumas delas espumavam, enfim. E, portanto, segundo esse comentarista, parece que esse falso dom de línguas estava imiscuindo-se na comunidade cristã de Corinto. E, portanto, Paulo aqui ele vai corrigir esse problema que estava inserindo-se lá. Há uma outra possível interpretação que ensina que a língua que era falada em Corinto era de fato idiomas. Mas a questão é que eles estavam falando em línguas, em idiomas mesmo, mas não havia interpretação, de modo que ninguém era edificado.
Vou dar apenas um exemplo. Quando Saulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, em Atos 26, verso 14, Lucas, que narra Atos, diz o seguinte, que Paulo, ele teve um encontro com Jesus e o próprio Paulo declara que em língua hebraica ele falava comigo. Percebe? Não foi uma língua angelical, celestial, ininteligível, de forma alguma. Foi numa língua, num idioma que Paulo conhecia perfeitamente, o hebraico. O que era o hebraico? Era a língua erudita. Era a língua falada no templo, nas sinagogas. Era a língua dos rabinos, dos escribas, dos mestres. E Paulo conhecia perfeitamente o hebraico. Jesus não fala em outra língua. Ele falou num idioma, numa língua que Paulo conhecia. E é interessante porque Jesus fala com Paulo em língua hebraica, só que, voltando um pouquinho, Atos 22 e 9, Paulo diz assim, que os companheiros que estavam com ele viram a luz, ouviram a voz, mas não entenderam a língua que falavam. Vamos pensar que os companheiros de Paulo eram romanos, e obviamente os romanos não entenderiam o hebraico. Vamos pensar também que, se não fossem romanos, seriam judeus. Bom, judeus também não entenderiam, porque os judeus, eles falavam o aramaico, que era bem similar ao hebraico, mas não era hebraico. Também falavam o grego koiné. A palavra koiné do grego é comum, que era o idioma do povo. Era o grego falado no mercado, na feira, no trabalho, o grego do dia a dia. E, portanto, nem os romanos, nem os judeus entenderiam a língua que Jesus falou com Saulo no caminho de Damasco, exceto o próprio Saulo, pois ele conhecia o hebraico. E alguns entendem dessa forma, que lá na igreja de Corinto eles falavam idiomas, não é? Só que os cristãos ali não entendiam absolutamente nada. Por isso Paulo confronta, corrige esse problema e diz que é necessário haver uma interpretação. E seria curioso, por exemplo, se alguém numa igreja brasileira levantasse no meio do culto e começasse a falar palavras mais ou menos assim: hagios, 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 kyrios, hotheos, hopantocrator. Roen, kai, roon, kai, ro, ercômenos. Obviamente ninguém entenderia absolutamente nada. Mas se porventura algum irmão ali conhecesse um pouco do grego, né, o grego koiné, ele poderia dar de fato a interpretação, que é exatamente o texto de Apocalipse 4 e 8, quando diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que vem. Portanto, há essa interpretação sim, que também lá em Corinto eram idiomas, mas haveria a necessidade do intérprete. E nós vemos no decorrer do contexto de Coríntios 14, a ligação que Paulo faz na questão do dom das línguas ligado ao outro dom, que é o dom da interpretação. Existe uma terceira interpretação que eu me familiarizo muito mais com ela, mas esta é uma posição e uma interpretação, uma resposta que eu vou dar no próximo vídeo, portanto nos aguarde, pois esse vídeo terá sequência, ok?